Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. A partir do verso 1. Gênesis 4, 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou Deus. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Então, a oferta de Abel, né? O Novo Testamento diz, em Hebreus capítulo 11, que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual deu testemunho de que era justo, e depois de morto ainda fala. Então, descobrimos aqui um dos fatores de qualificativo dessa oferta de Abel, é que ele ofertou pela fé. Hebreus ainda diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ainda tem outro texto que Paulo escreve assim: tudo que não provém da fé é pecado. Agora fiquei em dúvida se é Paulo ou se é Tiago. Ou seja, a fé está na essência da oferta. E aí eu tenho meditado o seguinte: por que Abel ofereceu a Deus pela fé? Vamos ter que retornar um pouco lá no capítulo 2 de Gênesis 3. Quando Adão e Eva, eu não gosto de dizer eles pecaram, né? Quando Adão pecou, faço bem essa distinção no texto, porque a distinção está lá, né? Às vezes nós vamos seguindo a tradição e não observamos o que está exatamente no texto, mas o que está no texto é que quando Adão pecou, eles descobriram que estavam nus. A nudez ficou patente dos dois. E aí, a primeira providência que eles tentaram usar para resolver o problema da sua nudez foi: fizeram túnicas de folhas de figueira, que é a única árvore que é mencionada assim, no sentido que a gente conhece hoje, é a figueira, né? A figueira dá figos. Em toda a Bíblia, geralmente, a figueira ela é apresentada como que produz alimento, figo, para o ser humano. A outra árvore é a videira, que dá vinho ou suco de uva, e a oliveira, que dá azeite, né? Essas três árvores se destacam como três árvores úteis, né? Para o ser humano. Mas a figueira é mencionada lá no Jardim do Éden. Ou seja, Adão e Eva fizeram folha de figueira para cobrir a sua nudez. Só que quando Deus veio e os confrontou, aqui é a confrontação nutética, né? Admoestou, a palavra é essa, admoestar. Deus os confrontou, admoestou. Confronto para repreender, para corrigir o erro. Geralmente são os conselheiros que fazem isso, e nesse caso aí Deus foi o primeiro conselheiro. Então Deus confrontou Adão e Eva pela sua desobediência. E aí, depois de tudo ali feito, a Bíblia diz que Deus fez, aí 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Ou seja, a providência que Adão e Eva haviam tomado de fazer túnicas ou vestimentas de folha de figueira não foi suficiente para cobrir a nudez deles. Aí Deus agora foi que resolveu o problema, né? Deus fez túnicas de pele, só diz isso, a Bíblia só diz isso, né? Deus fez túnicas de peles e os vestiu. Deduzimos, pois, que um animal deve ter sido morto lá no jardim do Éden. Às vezes a gente pensa até assim, será que foi um cordeiro? Pode ser que seja, né? Mas a Bíblia não diz, mas é possível que tenha sido um cordeiro ou um carneiro, que é um cordeiro adulto. E para Deus fazer uma túnica de pele de animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, era preciso matar o animal, né? Então a primeira morte registrada na terra é esse animal aí, lá no jardim do Éden. Um animal foi morto para com a sua pele cobrir a nudez de Adão e Eva. Foi Deus que fez. Ainda hoje as religiões do mundo são a tentativa do ser humano, o homem, de cobrir a sua nudez, a nudez espiritual. Mas o ensinamento aqui é que só Deus pode cobrir a nudez do ser humano. O Novo Testamento fala, revestível do Senhor Jesus Cristo, né? Todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. E aí onde é que entra a fé aí? A fé entra no seguinte, o Caim, aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Só que não tem na literatura anterior nenhum precedente para esse ato de Caim. Com quem ele aprendeu a trazer uma oferta do fruto da terra? Porque não tem nenhum registro que alguém antes dele, no caso Adão e Eva, tenha trazido uma oferta de frutos da terra. Não tem nenhum registro disso. Ou seja, de onde ele tirou isso da sua própria cabeça é possível. Então já vemos aqui outro princípio que tudo que nós formos fazer para Deus, não podemos tirar da nossa própria cabeça. Já tem uma orientação de Deus que a gente tem que seguir por ela. Fé é exatamente isso. Fé é você saber o que Deus disse e você obedecer porque você sabe que foi Deus que disse. Isso é fé. Se você não sabe o que Deus disse, então não pode ter fé. Mas no caso do Abel, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Aqui na oferta de Abel tem dois princípios. Um dos princípios é o princípio da primogenitura. Aí não sei com quem ele aprendeu isso, mas trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ele não trouxe uma oferta aleatória de qualquer cordeiro, ou ovelha, mas ele trouxe dos primogênitos, que são os primogênitos que nasceram primeiro, o filho mais velho, né? E aí ele trouxe. Agora, por que o Novo Testamento diz que pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim? Porque há um precedente na história anterior que respalda isso que Abel fez. É claro que lá no jardim do Éden, quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva com pele de animais, Deus deve ter orientado eles, né? Que o Novo Testamento diz em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão. Alguns acrescentam aí da remissão de pecados, né? Então, o que Abel fez foi baseado em algo que ele tinha aprendido, né? Porque já que Deus matou um animal lá no jardim do Éden para cobrir a nudez do Adão e Eva, agora o Abel, baseando nesse princípio, ele matou também ovelhas, né? Primogênito das suas ovelhas. E ele matou esses animais, e da sua gordura, para ter a gordura ele matou, né, o animal.
abriu suas entranhas. Eu acredito que antes de haver escritura, escrito na terra, a tradição era oral, né? Passar de pai para filho oralmente, os conceitos religiosos, espirituais. E eu acredito que Adão passou para os seus filhos, Caim e Abel, o princípio de que teria que haver derramamento de sangue. Enquanto que a oferta de Caim não teve derramamento de sangue, foi os frutos da terra, né? Fruto da terra. Mas a oferta de Caim teve derramamento de sangue. E aí, os primogênitos das suas ovelhas, acredito que sejam cordeiros. E aí reforça mais a tese de que lá no paraíso, quando Deus matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, era um cordeiro ou um carneiro, né? Por isso que Hebreus diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então hoje nós estamos aqui, é o mesmo princípio. Se nós trouxermos a nossa oferta aqui no gasofilácio, ou o nosso dízimo, seja lá o que for, aleatoriamente, tirando da nossa própria cabeça, Deus não aceita. Agradou-se Deus de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Agora, se ao trazer a nossa oferta aqui ao altar, pela fé, porque nós sabemos o que Deus disse, né? Nós sabemos que foi Deus que falou, tanto no Velho como no Novo Testamento, que esse ato agrada a Ele. Então isso aí agradará a Deus, né? Não precisamos mais derramar sangue, porque depois que Jesus derramou o seu sangue, nós não precisamos mais derramar sangue, nem de animais, né? Jesus já derramou o sangue dele. Os animais que foram mortos antes de Jesus eram apenas sombras e figuras do sacrifício que Jesus faria um dia ao derramar o seu próprio sangue, imaculado, sem defeito e sem mácula. Então, irmãos, ao trazer hoje aqui a sua oferta, venha nessa convicção que é pela fé. Fé na fidelidade de Deus, né? Fé que Deus mandou, que Deus se agrada. Você está crendo em algo que Deus disse, e você está, inclusive, pode até dizer assim, comprometendo o seu sustento para honrar a palavra de Deus. Isso agrada a Deus, e com certeza Ele não vai deixar desamparado daqueles que assim fizerem. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Envelopes estão aqui na frente, lá atrás. Nosso Deus e Pai, queremos ofertar hoje pela fé, assim como Abel ofertou pela fé, porque ele aprendeu que o Senhor se agrada. E hoje nós queremos ofertar pela fé, a oferta que trouxermos aqui ao gasofilácio, na certeza de que isso agrada a Deus, e na certeza de que o Senhor há de recompensar, o Senhor há de multiplicar o fruto da nossa sementeira, de tal maneira que tenhamos ampla suficiência. Assim abençoa para que esse princípio venha se cumprir na vida de cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Me dê aqui em troca do amor eu falharia.